O que acontece quando há inversão de papéis na relação entre pais e filhos? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quando há essa inversão na relação, hoje eu vou dar o exemplo entre o filho e o pai, mas quando há essa inversão, de papéis nessas relações, isso é muito complicado quando o filho vai para a vida, quando ele vai constituir ali a sua vida, se casando, tendo filhos, ele assume uma responsabilidade, ele assume um compromisso. Então esse filho sai da casa dos pais, ou até mesmo em algum momento ele já saiu, está vivendo em outro local e resolveu casar. Então esse filho ele vai agora olhar para a família atual. Para quê? Para cumprir com os compromissos que essa família atual trouxe junto com ela. Só que quando há uma dependência emocional do filho relacionado ao pai e do pai relacionado ao filho, existe aí uma falta em ambos. E claro que a gente tem que investigar, e principalmente aí através da constelação familiar, isso pode ser trazido ao consciente, o que está acontecendo e o que se pode fazer para que essa relação possa se ajustar e essas pessoas se colocarem nos papéis que realmente são os papéis delas perante um e outro. Perante os pais, os filhos são somente os filhos. E perante os filhos, os pais são pais. E essa relação muitas vezes é confundida quando há essa necessidade de um e de outro. Quando o filho, mesmo já olhando para a vida, olhando lá para os seus compromissos, ele vai o tempo todo na família de origem buscar alguma coisa inconscientemente. E isso faz com que o filho saia do papel dele e muitas vezes ele assume o papel de pai perante o pai dele. Num pensamento que é corriqueiro de achar que o pai não dá conta da própria vida. Mas por quê? Devido à interpretação que esse filho teve com relação aos comportamentos do pai dele. Ele interpretou que em muitas circunstâncias o pai dele não deu conta e que ele precisaria proteger o pai. Ele precisaria estar o tempo todo com o pai para fazer por ele. Porque na mente dele, no inconsciente, é como se realmente o pai não conseguisse ali mudar seus pensamentos, comportamentos, não conseguisse prosperar na vida. Então o filho acaba colocando um pai no lugar de muito sofrimento, e ele assume, ele faz a inversão de papel. É como se o pai não desse conta de cuidar dele e ele sim dá conta de cuidar do pai. Mas olha só o que é interessante nisso, que muitas vezes a gente nem percebe, Mas quando o filho se coloca nesta postura, ele inconscientemente ele se coloca numa postura de arrogância. Por quê? Porque ele está se colocando maior do que o pai. Então os pais vieram antes, os filhos vieram depois. Hierarquia, uma das leis de amor que Bert Helling nos ensinou. Então, diante dessa hierarquia, os pais são maiores perante os filhos são menores. E os filhos perante a vida, eles são grandes. Mas quando que os filhos vão ser maiores do que os pais? Os filhos são maiores do que os pais naquilo que eles fizeram. Porque os pais entregam o que sabem e o filho vai ser maior na vida com aquilo que já foi entregue e com aquilo que o filho ainda vai aprender e vai seguir o seu caminho. Então, tudo aquilo que os pais fizeram, os filhos têm a oportunidade de ter muito mais, de conquistar muito mais. É nesse sentido que muitas vezes algumas pessoas falam que os filhos são grandes, devem ser grandes na questão da relação com os pais, mas é nas conquistas, É em prosperar mais. Por quê? Porque já recebeu uma bagagem e já está em outra oportunidade de fazer aquilo que os pais não puderam fazer. Mas vamos lá. Quando o filho se coloca nesta postura, ele não consegue perceber essa grandeza que o pai tem. Ele não consegue perceber que o pai e a mãe ali, tiveram ele, deram uma oportunidade para ele, criaram esse filho,
mas ele não vê todo esse histórico. Ele capta somente o que ele interpretou como sofrimento na vida daquele pai. E muitas vezes esse filho, ele vê a mãe que é agitada, que faz, que executa, né, que tem atitudes e tudo mais, ele vê a mãe como forte. Então ele não dá muita atenção na mãe, porque ele acha que a mãe, ela pode fazer as coisas, ela se vira, ela dá conta, mas o pai não. Então ele acaba dando mais atenção para o pai. Ele quer fazer tudo pelo pai. Qualquer negócio que o pai faça, ele quer estar junto para ver, se certificar se está tudo bem, se é aquilo mesmo. E o pai vem com uma necessidade de ter esse filho todo, a todo tempo, na verdade, dando essa assistência. E olha só as consequências que o filho pode trazer para a vida dele, principalmente aí quando já se tem uma família, quando já está na vida adulta, quando tem a sua vida, né, para prosperar, o seu trabalho e tudo mais para crescer. Ele acaba vindo tanto para essa família de origem, tão preocupado, vivendo mais a vida do pai do que a dele, que ele acaba dessa forma se auto-sabotando naquilo que ele conscientemente quer para a vida dele. Conscientemente ele quer uma família, conscientemente ele quer crescer profissionalmente, mas ele não se permite ir para a vida porque ele acha que tem que ficar lá na família de origem, dando toda essa assistência para o pai dele. Então, dessa forma, como que pode ser resolvido isso? Claro que a pessoa, ela precisa buscar um meio, né? Ela precisa ter consciência também de que isso está, de alguma forma, aí impedindo que ele cresça. Porque dentro de uma família, por exemplo, a mulher, ela se casa e ela quer que esse homem venha junto no relacionamento, se colocando na posição dele de homem perante essa mulher, para que eles possam realmente constituir uma família e que o relacionamento possa prosperar. Então, quando esse filho sai muito, né, da família atual para cuidar do pai, porque ele acha que ele tem que cuidar do pai desta forma e de uma forma até distorcida, aqui na família atual vai existir uma falta, vai existir uma ausência, né? Então isso pode causar muitas consequências e muitas vezes pode chegar a um divórcio. E aí, quando a pessoa ela não consegue captar, a esposa fala com ele, a esposa comenta sobre o assunto e todas as vezes que comenta, ele vem na resistência dele e aí acaba discutindo, acaba criando desgaste na relação, mas ele não consegue deixar que a ficha caia para que ele tome uma providência, né? Então isso pode gerar muitas consequências, sim, de autossabotagem, de procrastinação na vida, de não conseguir realmente aí ter uma prosperidade a mais, da família, do casal se desfazer, a família perpetua, mas há o distanciamento também, né? Há uma ausência. Então os filhos acabam recebendo consequências da atitude do pai que está ali dando essa assistência toda para o pai dele, que vai conseguir de alguma forma distanciar a família dele. Então é muito importante olhar para isso. Quem estiver exercendo esse papel, dê uma olhada, para que você olhe para a sua vida de uma forma geral, para que você não fique numa dependência emocional buscando. E o que você está buscando, né? O que esse filho está buscando, se colocando no lugar que não é dele, olhando para o pai, muitas vezes até como, entre aspas, coitado, olha com dó, olha com um sentimento que o pai dele também não é digno de receber esse sentimento. A gente tem compaixão. A compaixão vem de um amor consciente e não de um amor cego, né? Então esse filho acaba trazendo um amor cego e se prejudicando na própria vida. O amor consciente é o que eu já falei antes, ele tem os compromissos, ele vai cumprir, ele vai crescer, ele vai para a vida e ele, como filho perante os pais, quando há uma necessidade, né, quando tem ali essa relação de compreensão, onde os pais compreendem que o filho precisa crescer e que o filho ele pode dar essa assistência aos pais sem uma dependência emocional, aí sim, aí a vida dele com certeza vai fluir muito mais. Então, eu dei o exemplo do filho, mas serve para a filha também e serve também para os pais, para que os pais possam colocar os filhos para seguir
o fluxo da vida de forma natural, porque os filhos vão crescer. Então, para os pais, eu acredito que o maior sucesso dos pais é quando eles veem os filhos crescerem cada vez mais, prosperarem, se sentindo felizes, constituindo suas famílias, né? Então, com certeza aí o pai e a mãe vão se sentir muito mais vitoriosos quando estão no amor consciente. No amor cego, há prisão, há apego, e o apego traz sofrimento.